eu falei então anteriormente, nós vamos iniciar a palpação dos linfonodos da cabeça e do pescoço. Lembrar que essa palpação sempre tem que utilizar a polpa digital e tem que acontecer de forma muito gentil. Então nós vamos iniciar pelos linfonodos da cabeça, começando pelos linfonodos pré-auriculares. E a região pré-auricular é essa, como o próprio nome diz, que se encontra na frente da orelha. E sempre lembrando que é bilateralmente, ou seja, de ambos os lados. Percebam que você tem que deslizar os dedos gentilmente, de baixo para cima, de cima para baixo, sempre tentando sentir a consistência tanto da pele quanto do tecido subcutâneo. E o normal é que você não detecte nenhuma estrutura palpável. Isso é o normal. Em seguida, nós vamos palpar os linfonodos retroauriculares, que é de trás da orelha. A cadeia retroauricular, vejam o detalhe, é percorrendo toda a extensão da parte de trás da orelha. Lembrar que isso é feito bilateralmente, você tem que analisar um lado e o outro delicadamente para tentar achar estruturas palpáveis. Toda a região de trás da orelha deve ser palpada daquela mesma forma da região pré-auricular. Então, essa é a região retroauricular. Em seguida, nós vamos partir para a palpação dos linfonodos suboccipitais, que pega toda essa região do implante dos cabelos embaixo do osso occipital. Veja que percorre toda essa região do implante dos cabelos. E a técnica é a mesma, deslizando, sentindo com a polpa digital se existe alguma estrutura palpável. Então, observem como eu faço, eu vou para frente e para trás. Então, quando você termina essa região suboccipital, você vem para a região submandibular, que fica embaixo da mandíbula, e aí você pergunta para o paciente, o senhor está bem? Está sentindo algum desconforto? Não. Então você pode continuar, e aí você baixa a cabeça do paciente, baixa a cabeça, por favor, e você vem delicadamente nessa região que é chamada de região submandibular. No queixo, aqui onde tem o ângulo da boca, é a região submentoniana, que é do queixo. Então você também sente se tem alguma linfonodomegalia aqui, e depois você pega um único dedo e você pesquisa a região sublingual. Depois com ambos os dedos, delicadamente, e sempre lembrando que o normal é que você não perceba nada. Não é para você sentir nada nessas regiões palpáveis no indivíduo normal. Terminado isso, você vai para a região cervical anterior e posterior. A cervical posterior tem como delimitação o músculo esternocleido. Olha, esse músculo aqui. Vou virar a cabeça do paciente para mostrar o músculo. É esse músculo aqui que se chama esternocleido occipitomastoideu, de um lado e do outro. Então, você vai fazer a palpação da cadeia cervical posterior, descendo por trás do esternocleido, delicadamente, percorrendo toda a cadeia até o final do pescoço, novamente. Faça isso quantas vezes forem necessárias. Você pode ir de cima para baixo e depois de baixo para cima. Terminou a cadeia cervical posterior, você vai fazer a cadeia cervical anterior. E aí também você faz delicadamente. Tem que ser na frente, olha, do músculo esternocleido. Olha o detalhe aqui, ó. O músculo está aqui, ó. Então eu venho aqui, ó, delicadamente, tentando encontrar alguma linfonodomegalia. Eu faço de um lado, faço do outro. Bom, e agora nós vamos passar para o exame da região supraclavicular. É importante perceber que essa região ela é um triângulo e se chama de fossa supraclavicular. São bilaterais, mas têm diferentes tipos de drenagem. Por quê? Porque o ducto torácico,
que é o principal ducto linfático do organismo, ele sobe pelo abdômen e drena aqui na veia subclávia esquerda. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um tumor abdominal, ela pode ter como sinal apenas um único linfonodo endurecido na fossa supraclavicular esquerda, que se chama gânglio de Virchow, porque foi o Virchow que descreveu pela primeira vez. Então é muito importante considerar que nessa fossa supraclavicular esquerda, as linfonodomegalias, ou seja, os linfonodos aumentados que aparecem, sempre são linfonodos suspeitos. Então, a palpação é sempre acompanhando todo o desenho da fossa. Então, você vem delicadamente com a mão, palpando toda a fossa supraclavicular. Lembrar que a fossa supraclavicular direita, ela drena o mediastino, que é o espaço que tem aqui no tórax, entre os pulmões e o coração, que se chama mediastino, e ela drena o mediastino e drena os pulmões. Então, é muito importante o exame das fossas supraclaviculares, bilateralmente. À esquerda, como eu já falei, com o gânglio de Virchow, e à direita, a drenagem do pulmão e do mediastino. Mais uma vez, reforçando, numa situação normal, isso aqui, essa palpação é completamente inocente. Você não sente nenhuma alteração, a não ser a pele. Esses linfonodos aqui, eles não são palpáveis. Eles só vão ser palpáveis em condições patológicas, ou seja, em condições onde tem alguma alteração.